Fala pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Vamos falar um pouco de carreira? Sobre transição de carreira? Hoje o papo vai ser uma transição de carreira completa. Segura aí que a gente já vai falar quem é. Ele é pai de pet. Ele tem a Zoé, uma golden linda. Ele é casado com a Vanessa e tem 3 filhos. Ele é pai do João, que é o enteado dele, e tem 2 Marias em casa, a Maria Luísa e a Maria Beatriz. Pensa como é a vida dessa pessoa. Gente, é muita história para contar. Ele é economista de formação, mas ele tem 30 anos de carreira, 27 deles dentro da área de recursos humanos. E hoje ele é escritor. Para algumas pessoas, o nome dele é André Santos. Eu conheci ele assim, mas agora ele mudou. Ele é o André Garcia. Ele tá com a gente hoje. Olá! Olá, muito Super boa noite. bem-vindo! Obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui contigo, Dai. E aí? A primeira pergunta, né, gente? Como é ter 2 Marias em casa, gêmeas Uma ainda? diversão garantida, né? E como a confusão estava pouca, a gente trouxe a Zoé uns 2 anos atrás. Gente! Um pônei, como diz a minha esposa, né? Uma fofura, mas é bagunceira. Ai, eu adoro o Golden. Eu acho que Golden é a melhor também ama. cachorro do mundo. Incrível. Agora, André, conta aqui pra nós, né? Você se forma em alguma coisa para olhar os números, o como funciona a economia, o dinheiro. Não que isso não seja dentro do RH como um pilar estratégico, não é isso que estamos falando. Mas vive anos em RH. Como é que foi chegar até aqui? Como é que foi a sua carreira até aqui? Então, foi muito curioso isso, né? Fiz economia na PUC no Rio. Na época, pensava em trabalhar com pesquisa no meio acadêmico, porque foi o berço do Plano Real há 30 anos atrás. Então, tive aula, minha aula inaugural foi com Pedro Malan, o paraninfo da turma foi Amínio Fraga, respirando o Plano Real, né? Então, foi incrível. Mas no meio do caminho, né, precisava pagar as contas, inclusive a própria faculdade que estava financiada, comecei a ver estágios em grandes empresas, né? E aí pensei, vou fazer um tempo isso, vou ver qual é, juntar uma grana, depois eu volto para pesquisa, meio acadêmica, a gente sabe que a vida é um pouco mais dura e tal. Enfim, aí apliquei para o processo de seleção da ESSO, né? ExxonMobil hoje em dia, era a maior empresa de valor de mercado no mundo na época, e tinha um programa de estágio super bacana, né? Quase um trainee, enfim, várias etapas e dinâmicas e afins, aí passei, fiquei super feliz, aí fui conversar lá com a RH, na época, eu falei assim, a gente gostou muito de você, eu vi aqui que você aplicou para controladoria, finanças, tesouraria, que era o clássico, né, de quem trabalha, quem estuda economia e vai para uma empresa, mas a gente gostou tanto de você que a gente quer que você ajude a gente em RH. Pensa aí e vê se você topa ou não. Fui para casa e falei, RH, o que é RH? Nem sabia o que era RH. Perguntei pro meu padrasto na época, ele falou, é DP, departamento pessoal, deve ser isso, vai trabalhar com folha de pagamento, recolhimento de encargo, deve ser isso. Mas, cara, você tá na maior empresa do mundo, vai e depois você pede transferência para finanças. E cá estou eu, 30 anos. 30 anos esperando a mudança para finanças. Mudança. Ele muda para outra coisa totalmente avesso, peraí. Calma, vamos por etapas. Então, acabei indo, né? Me apaixonei pelo RH, em 6 meses eu fui efetivado, 7 meses eu fui efetivado, assim, fui o primeiro do meu grupo de estágio a ser efetivado, o primeiro da minha turma de faculdade a ser efetivado, então assim, achava o máximo em RH. Mas ainda, naquela época eu ainda pensava, mas de repente eu vou para finanças e tal. E assim foi, eu fui aprendendo o ofício de RH, né? Já era muito mais que DP naquela época e hoje em dia está cada vez mais sofisticado, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, para mim é a área mais estratégica das organizações. A gente falava um pouco antes de começar aqui o nosso papo, né? Que é ser humano, tá em tudo. Então, todos os líderes de qualquer organização têm que ter o seu lado RH muito bem desenvolvido, né? Então, aprendendo sobre o ofício, trabalhei muito tempo dentro desses 27 anos com remuneração performance, estrutura organizacional, então você acaba vendo o negócio inteiro, conversa com todos os níveis da organização. Então, para quem tem um comichão meio empreendedor como eu tenho, tá ali dentro do negócio enfornado, conhecendo a dinâmica, conhecendo as atividades, discutindo estrutura, aquilo começou a me fascinar muito rapidamente, né? E eu não consegui largar mais, né? Depois eu acho que eu passei em todos os subsistemas de RH, em empresas menores eu fui head de RH, fui head da função, né? E mais recentemente na Vale, né? Onde eu fiquei 7 anos, eu estava com o que é chamado de Centro de Expertise, né? Então você desenvolve produtos para recursos humanos. Então, muito resumidamente é isso. Eu divido também minha carreira em 2 grandes momentos, né? O primeiro momento mais multinacional foi Esso, foi Johnson e foi BAT.
né, onde eu adquiri muito conhecimento, adquiri o ferramental, todo o processo, né, de multinacional super bem estruturado, você bebe da fonte, né, do país que for a matriz e tal, então você consegue ter acesso a muita informação bacana. E depois, na linha do comichão empreendedor, eu resolvi largar e abrir uma consultoria com um grupo de amigos, né, para empresas que tivessem em reestruturação, em Que turnaround, ou preparando a máximo! empresa para vender, para juntar, enfim. Então, saí da Souza Cruz, da BT, né? Agora é BT, antigamente era Souza Cruz. Enfim, saí da Souza Cruz para essa consultoria, que era um grupo de amigos, 15, 20 pessoas, que vinham de todas as empresas, né? Então, IBM, Shell, né? Enfim, com expertise diversas em planejamento, gestão e RH, para ajudar empresas em reestruturação. E um dos primeiros casos que eu peguei foi o da Casa e Vídeo, que é um varejo carioca. Nossa, foi meu cliente quando eu estava em supply lá atrás. É? Olha aí, vasos comunicantes da vida, né? Exato. Mas enfim, é um varejo muito concentrado no Rio, agora já está super recuperado e tal, vou contar rapidamente a história, mas tinha quebrado, né? O antigo dono chegou a ser preso, teve fraude fiscal e tal, e eu entrei com um grupo que até Álvares e Marçal estava coordenando, né, o processo de estruturação, me convidou para fazer parte do time de consultores para organizar a RH. Tinha que dar um choque de cultura, um choque, né, de ética, revisar a estrutura organizacional, muita gente sendo mandada embora, loja fechando, enfim, tava um tumulto, né? Então, vendi um projeto de 20 meses para ajudar a organizar. Acabei ficando 4 anos e pouco, virei sócio do negócio, diretor estatutário, vendemos para um fundo de investimento, salvamos o negócio, que é um case que eu tenho assim, muito orgulho, muita paixão. Cabe até um podcast sobre isso. Nossa, gente, essa eu não sabia, hein? E eles realmente foram. Eu lembro quando aconteceu tudo, foi desesperador. Para quem estava do outro lado da indústria, como eu, a gente ficou desesperado na época. E foi bacana ter a confiança da indústria, né? Não, se não fosse a indústria ter confiado no case que a gente construiu ali, não ia fazer o turnaround, né? Então foi um case que eu me orgulho demais. Eu bem que foi uns 3, 4 MBAs ali, né, nesses 4 anos que eu fiquei. Prática? Na prática. E aí acabou que foi meu segundo, terceiro caso na consultoria e eu já voltei a ser executivo de novo, né? Fui dragado pelo mundo normal, corporativo. E dali, quando a gente vendeu a participação para o fundo de investimento, o negócio estava salvo, começou aquele, e aí, what is next, né? O que eu vou fazer depois desse episódio, dessa aventura? Veio o convite da TV Globo. Os irmãos Marinho, muito sabiamente, né, viram que não era mais SBT, Band, os concorrentes, era Netflix, Disney, Amazon, enfim, Era todos os nossos, Google, né? Facebook, enfim. Então, estava começando a fazer uma super reestruturação ali, 2012, 2013. E aí uma amiga minha que tinha trabalhado comigo na Souza Cruz estava assumindo a função de RH e me convidou para tocar parte de imersão, performance, estrutura organizacional, porque, de novo, ia ter muita mudança. E ela viu que eu estava envolvido nesse tipo de job, de atividade, né, de projeto. E aí fui, de novo como executivo, diretor, CLT e tal. Foi um projeto incrível, fiquei 5 anos lá. Foi um projeto muito bacana, aprendi demais. Você imagina, sai do varejo quebrado, vai para o jornalista, ator global, uma empresa brasileira super tradicional, um monstro, né? E que precisava se reinventar drasticamente, né? Então foi assim, também cabe um podcast sobre isso. E aí, quando terminou, entre aspas, o projeto da TV, e eles estavam começando um projeto que eles chamaram de Uma Só Globo, que foi a unificação da TV, cabo, Infoglobo, que é a parte gráfica e tal. Nesse entre safra, que eu chamo, né, veio o Canto da Sereia da Vale, né? A Vale tinha acabado de entrar no novo mercado, a maior companhia privada do país, queria se reorganizar, fazer mais uma onda, entre aspas, de uma reprivatização, digamos assim, profissionalizar a governança e tal. Me rantearam, falaram, tô vendo que você tá fazendo um monte de projeto nessa linha, topa vir e tal. Fiquei balançado, será que é sério, será que não é sério? Eles querem mudar mesmo, não querem mudar mesmo? Pô, vou. 10 meses depois veio Brumadinho, né? E foi engraçado, um pouquinho antes de acontecer Brumadinho, eu tava me questionando se eu ia conseguir ajudar aquela empresa a mudar. Porque é uma empresa enorme, paquidérmica, grande, complexa, política, enfim, né? Acho que dispensa comentários que nesses últimos 2 anos que mais se falou aí foi da governança da política da Vale. Ela move o ponteiro no Brasil. Ela move o ponteiro no Brasil. Então, quando veio Brumadinho, eu falei, cara, agora eu entendi por que eu tô aqui.
Agora eu entendi por que eu vim, né? Então virou radicalmente ali a empresa de cabeça para baixo. Não era uma questão de como vai mudar, se vai mudar, não tem que mudar e tem que mudar rápido, né? Então a gente começou um projeto enorme de transformação cultural que continua, né? São ondas e acho que vai décadas aí de mudança, porque, de novo, é uma empresa grande, é uma empresa complexa. Mas então eu fiquei, depois de Brumadinho, uns 5 anos muito dedicado, né, a esse projeto de mudança, com remuneração, performance, depois acabei assumindo outros produtos do Seu, como eu falei. E terminou agora, né? Saí em fevereiro, o ano passado, dedicado a fazer a sucessão, a primeira sucessão organizada do CEO da companhia, com uma transição estruturada, com passagem de bastão. Pacificada, né? Com Muito transição polêmica, mas no final muito pacificada e muito bem conduzida, né? Então, eu acho que assim, foi um belo fechamento de ciclo. E como eu acredito que a vida, né? Eu brinco que a gente tem que estar preparado para o acaso, né? A gente tem que estar muito preparado para a sorte, a gente tem que estar muito preparado para o que a vida traz para a gente. E no meio do ano passado, no meio desse furacão da mudança do CEO, eu falei para minha chefe, eu preciso de uma semana em casa olhando para o teto, né? Desconectar, eu preciso desconectar. Preciso descansar, eu meditar bastante, tá, para poder voltar e ajudar a companhia, senão eu não vou conseguir ajudar. Ela, não, vai, tranquilo, toma teu tempo lá e volta. E aí, só fiquei em casa, não viajei, não fiz nada, fui correr na praia, na lagoa, no Rio, né, moro no Rio. Então fui correr, aí almocei, deitei no sofá, fiquei instagramando um pouquinho. E a gente vai falar um pouco do livro, né? O livro ele foi escrito na pandemia, mas ele ficou ali na gavetinha um tempo, né? Nesse contexto, no ano passado, eu vi um convite, chamada para novos autores de livros infantis, quem quiser aplicar projeto e tal. Eu falei, cara, o projeto tá pronto, apliquei. Na semana seguinte já estava o contrato assinado, passei o segundo semestre inteiro do ano passado trabalhando na edição, né, na diagramação, começando a entender que mundo é esse. Que mundo é esse? Que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tocado na vida. E em janeiro, meio que na véspera de eu sair da Vale, o livro fica pronto. Então, sabe, as coisas vão confluindo. O universo, ali. no final do dia, o universo conspira e coloca, a gente brinca, né? Põe o pé e deixa o universo colocar o chão, né? E exatamente na virada. Que o caminho vai... E é isso, você vai fazendo o caminho caminhando, né? Eu super acredito nisso também. Então é isso, você vai se preparando, vai construindo, vai plantando sementinhas aqui e acolá, e essas sementinhas vão tomando proporções, vão brotando ou não vão brotando, coisas da vida, né? Então, esse ano eu tô dedicado, né? Então, saí de RH um pouquinho, apesar de não uma vez RH, sempre RH, não se sai. Não vai abandonar, né? Então, vão ter coisas que eu vou fazer aí, né? Tocando a função. E RH é gente, então ele tá falando de ser humano, o livro é de ser humano, vendendo para ser humano, conversando com ser humaninhos, projetos de ser humanões, que a gente vai falar um pouco. Então, assim, tem sido uma delícia, tem sido um barato. Eu acho que toda essa trajetória que eu super resumi aqui, de alguma forma me preparou para isso, né? Apesar de ser muito abrupto, muito nada a ver, né? Cara, eu nem sabia que você escrevia. Né? De onde surgiu? O que é André Garcia? Depois a gente fala disso também. O que é André Garcia? O que é isso? De onde saiu isso? E isso está sendo gestado há décadas e agora brotou. Agora essa semente brotou e agora está ganhando ramificações, frutos, etc. É interessante, né? Você trouxe na sua fala o que você teve ali na economia para ajudar as alavancas do RH, que hoje um RH é extremamente estratégico. E vou fazer um link para a gente pensar juntos aqui. Quando a gente fala de cultura, né? E quando a gente fala de cultura num ambiente maior, né? Vamos sair aqui da cápsula do corporativo, vamos para o Brasil. Né? A gente precisa trabalhar muito os nossos tocos para que os livros sejam pautados, que a saúde mental seja um símbolo perene, né? Que a gente saiba escolher as batalhas. Quando você olha para a estrutura que você já passou, por tanta mudança cultural, e já vi alguns posts do livro, como é que foi ler o livro e falar, nossa, olha, isso se encaixa na cultura que eu falava lá para as grandes crianças, porque no final do dia a gente só fica velho, tá, gente? A gente continua. Somos crianças há mais tempo. Exato, boa, é isso. Tem crianças e crianças há mais tempo como a gente, tá?
Então, tem muita ficha caindo ainda, né? Tô aprendendo muita coisa sobre o que eu escrevi. É curioso, às vezes uma pergunta, um comentário, um feedback, alguém que fala alguma coisa me remete a coisas que estão ali, são sentimentos meus, mas que eu nem tinha me dado conta. E aquilo, né? Somos um só, e a gente vai acumulando experiências e vai colocando essas experiências a serviço, né, das pessoas, do mundo, da vida e tal. Então, assim, o processo de escrever o livro já foi um mecanismo de lidar com uma emoção muito forte que foi a pandemia, né? Ele nasceu na pandemia como um projeto de família para lidar com emoções que estavam ali, né? Aquele turbilhão que todo mundo viveu, passou, trancafiados dentro de casa. Então, para botar de alguma forma uma energia, uma emoção para fora, né? Foi assim que nasceu o livro. O livro ele fala de um menino, aproximadamente 10 anos, que ele lida com as emoções através de invenções fantásticas, né? Então, na verdade, eu pensei numa jornada de 4 livros, que também não começa com pouco, né? Já comecei com 4 não, livros. é assim, gente, entendeu? Não tem nada pequeno aqui, tá? Acostumou. Eu até sei de onde é que veio esse espírito, assim, nada pequeno. Nada Faz um pequeno. pequenininho, 300 mil pessoas, tipo assim, entendeu? Então, é uma jornada de 4 livros, é sempre o menino que inventou alguma coisa. Eu comecei pelo último, comecei no sentido de publicar, né? Então, esse que está publicado, que é o menino que inventou uma cor, é o último. E aí é o Miguel, ele está lidando com a descoberta das potencialidades dele, o que ele pode ser quando crescer, o que ele tem de bom para oferecer para o mundo e tal. E nesse pensar, ele descobre ele quer inventar uma cor, inventa uma cor, né? E os outros têm uma pegada parecida, fala da separação dos pais, o próximo, fala do nascimento da irmã, que é um momento de ciúme para uma criança, né? Aquela acomodação familiar. Depois tem um que vai ser sobre pet, enfim, tem momentos infantis que você cai algumas fichas e você lida com determinadas emoções que, né, cada um lida de um jeito, ele lida criando coisas fantásticas, né? E aí eu comecei a fazer paralelos, né, nesse processo dele da invenção, que, por exemplo, ele faz um monte de pergunta em uma determinada passagem do livro, tem uma página que é só de pergunta, e criança tem aquela fase, né? Por quê? Por quê? Pergunta, pergunta. Enfim, e a gente perdeu um pouco essa essência nas organizações, né? As pessoas têm que ter resposta rápida o tempo todo. Você não pode não saber, sabe? Assim, você não pode se questionar. Você não pode dizer, ó, não sei, vou perguntar para alguém, vamos juntar umas 3 pessoas aqui e conversar sobre. Deixa eu dormir sobre esse assunto. Semana que vem a gente volta e fala. As coisas têm que ser muito rápidas, você tem que dar resposta rápido, né? Você tem que mostrar que você sabe. Então, esse perguntar, por exemplo, que é algo que a gente vai perdendo, eu brinco também quando a gente se adultera, né? Quando a gente fica adulterado, quando a gente perde a essência da infância, né? A gente perde essa capacidade de se maravilhar com uma pergunta que não tem resposta, talvez. E que depois a gente cresce e aí a gente fala assim, nossa, deixa eu estudar um pouquinho sobre filosofia. Vamos criar um curso sobre como fazer perguntas certas no final do dia? Isso. É isso. E a gente volta para o início. Só voltar para o início. É exatamente isso. E o lance da imaginação, de você se permitir criar coisas fantásticas que não existem, mas que ao mesmo tempo aquilo está trabalhando alguma coisa importante para você. É uma outra pegada que o livro traz. A questão de compartilhar, no livro tem várias passagens que ele vai contando da história da invenção da cor para pessoas próximas. A professora de arte, que ele adora, obviamente, o professor de música, para a mãe, para a avó, para a irmãzinha. A gente também não compartilha mais tanto, né? Se eu tinha uma invenção fantástica, eu vou guardar isso para mim. Como é que eu vou trabalhar esse negócio aqui, né? Fica com medo de copiar e tudo agora é muito efêmero, né? É tudo muito rápido. Criança não, compartilhe, que legal. Você vai dar um pitaco aqui na minha ideia vai ficar melhor, né? Exato. A gente vai trocar mais figurinhas e vai sair com uma terceira ideia que não é nem a minha nem a sua, é uma ideia melhor. Enfim, então tem vários paralelos que eu tenho feito, né? Que são coisas que de alguma forma também me incomodavam não trabalhar tanto no mundo corporativo, que agora o livro eu estou colocando ali para fora de algum jeito e estimulando que esse pensamento reverso, né? A logística reversa. Que ela aconteça dessa forma. E é interessante, né? Porque hoje a gente vive num mundo que os adultos performam nesse modelo mental, né? Que é tipo, eu preciso saber tudo, eu preciso estar presente em todos os minutos, a todos os momentos. E a tecnologia me ajuda, porque eu posso estar em qualquer lugar conectado para tudo, mas eu não vivo o presente. Como é que foi esse seu presente construindo esse livro? Com a sua família, né? E eu vi algumas coisas que eu queria que você contasse para o pessoal que, né? O Miguel
tem uma característica, ele tem um porquê, né? Tem a Maria também, que tem um porquê. Queria que você compartilhasse como é que foi esse momento presente dessa construção. Então, no fundo, ele nasceu de uma tragédia dentro da tragédia. O que eu quero dizer com isso? No meio da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, como eu falei, cara, vou criar alguma coisa aqui para mexer com a dinâmica da família e trazer alguma alegria e movimentar a casa. E eu comprei uma Yorkshire, né? Você falou da Zoé no início, que é uma Golden. Depois a gente vai chegar nela. Comprei uma Yorkshire. E linda, bibelozinho, parecia um ursinho de pelúcia, né? Super pequenininho e tal. Cara, num acidente, a minha esposa deu um tropeção para trás, pisou na cachorrinha e ela morreu. 1 mês e meio que ela tava com a gente. Aí eu falei, putz, o que eu fui fazer, né? Fui arrumar uma coisa para ser uma distração nesse caos e criei um caos dentro do caos. Dentro do caos. Aí eu falei, agora eu preciso de uma saída, né? Leão da Montanha, que é o desenho da minha época, saída pela direita, eu queria pensar em alguma outra coisa. E aí vim com essa história de fazer um projeto do livro, né? Um compadre meu tinha acabado de lançar um livro por conta própria, o padrinho da Maria Luísa, fez crowdfunding e tal, e editou o livro. Meu irmão sempre desenhou muitíssimo bem, ele que ilustra o livro, né? E aí eu falei, puta, eu vou chamar o Rafael, que é meu compadre, para dar uma assessoria, vou chamar meu irmão para desenhar, e minha mãe obviamente colou no meu irmão e ficou junto, eu e minha família lá em casa, e é tudo por Teams, obviamente, a gente estava trancado dentro de casa, e aí fazia sábado, domingo, tomando um vinho, almoçando, comendo, e a gente falava do livro, o que é o projeto que eu pensei isso, pensei aquilo, o que vocês acham? E virou ali meio que um método de coping, como a RH chama, de lidar com uma situação adversa, né? Virou um projeto que durou meses. Então ele ficou ali, ele trouxe a gente para o presente, ele trouxe a gente ali para o agora, mas ao mesmo tempo distanciando do o que estava caos acontecendo lá que fora. estava lá fora, né? Então foi um método de falar, cara, vamos concentrar numa coisa positiva, bacana, né? Criar. E aí foi isso que eu falei, a gente criou essa narrativa de 4 livros, a gente falou, bom, essa é a ideia, esse é o conceito, esse é o Miguel, essa é a forma que ele lida, né? A gente foi colocando vários elementos. Então, por exemplo, o Bud, né, que é o cachorrinho do Miguel, é uma homenagem à cachorrinha que era Heineken, que foi pisada na pandemia. Então é Yorkshire, você vai ver o cachorro Yorkshire. O Miguel, quando as meninas estavam para nascer, se fosse menino seria Miguel, né? Acabaram sendo 2 Marias, que bom que são 2 Marias, amo, adoro ter 2 Marias, mas se fosse menino seria Miguel. Então tem a vozinha dele, todo mundo que olha fala, teu irmão desenhou a sua avó, é a cara da minha avó. Então, assim, tem muitos elementos reais no livro, de novo, para trazer um pouco essa conexão, trazer o presente, mas no fundo ele era uma grande válvula de escape do que estava acontecendo lá fora, né? Terminou a pandemia, o livro, esse último pronto, o segundo escrito agora que meu irmão está ilustrando, e os outros 2, assim, um rascunhado e outro só no campo das ideias. E agora eu vou me dedicar a terminar né, os outros 3. Mas então foi isso, foi um método. Mas não era uma ideia do tipo, vamos fazer um livro e publicar ele amanhã. Então, bom ponto. Quando saiu da pandemia, eu falei, pô, estamos com o livro pronto, o projeto pronto aqui, vamos apresentar para umas editoras. Eu pesquisei umas 10, 15 editoras que trabalhavam em livros infantis e tal, que com autores não, né, conhecidos ou de primeira viagem. Mandei para todas elas, resposta, né, pós-pandemia. Cara, sim, muito legal o projeto, mas agora não. Muito legal, quem sabe ano que vem. Muito legal, mas não dá. Estamos ferrados e tal. Se você quiser, você patrocina e a gente faz. Enfim, eu falei, cara, quer saber? Deixa na gavetinha aqui, vai ter um momento. Guardei, né? Isso foi final de 21, início de 22. Quando teve o episódio que eu já contei para você do ano passado, no meio do caos. Pô, Instagram, convite, puta, vou fazer, vou mandar, e aconteceu. Então, também tem isso, tem a maturação, sabe, assim, ficou ali guardado, ocupou, né, um espaço importante durante a pandemia, ficou engavetado durante um tempo e ressurge num momento que, para mim, tem sido uma benção, né, tem sido super bacana ele ter nascido agora. E eu fico refletindo aqui, você vai contando na minha mente, né, estrutural ali de projetos em alguns momentos, você começa a ver alguns elementos muito fantásticos da sua própria carreira. Então, a primeira coisa que você fez foi, vamos criar aqui um grupo de trabalho? Isso é bem RH, gente. Agora, vamos fazer um projeto? Bom, isso aqui é quem estrutura coisas, né? Então, foi consultor, veja o link da coisa ali, quando a gente fala de carreira. E aí, nasce um projeto, a gente deixa ele aqui, porque agora a vida meio começa a virar diferente, né? Com outros desafios, né? E aí, fica ali. Mas aí, de novo, o universo vem e fala assim, peraí, acho que agora dá. E aí, vinha a tecnologia para te ajudar. Porque você foi pelos caminhos normais, que eram os padrões, que é vou apresentar para uma editora. E no final do dia, foi um Instagram, provavelmente de um produto, que você falou, aqui faz sentido, vamos lá. Encaixou. Então, assim, durante essa
história que você contou para nós, veja quantos pilares da sua própria carreira tava lá dentro e você conseguiu ressurgir. Eu vi um post esses dias, tem umas semanas, do Carlos Henrique Schroeder, que foi diretor-geral da Globo na época que eu estava lá, que eu achei ótimo. Tem falado bastante isso, eu achei incrível a colocação dele, que assim, tem muita mudança de carreira acontecendo, né? Pós-pandemia, sobretudo, as pessoas estão repensando a vida, repensando a forma, repensando as relações, a forma de se relacionar com o trabalho. Então tem muita gente pensando em mudando, fazendo coisas tipo a que eu estou fazendo, talvez em formatos menos radicais ou diferentes, tá? Mas muito movimento acontecendo. Só que o que ele trouxe é o seguinte: você não está mudando, você não deixa de ser você, né? Você não está mudando radicalmente quem você é. Você está mudando o que você faz, a forma de fazer, né? Enfim, a forma de produzir. Aquilo que você construiu, né? As pessoas que você conheceu, as ferramentas que você aprendeu, né? Os erros que você cometeu, eles fazem parte do que você tem com você de ferramental e você vai aplicar isso inevitavelmente para outras coisas. Então, é exatamente isso. Assim, eu vejo muitas discussões sobre o livro agora, e aí agora eu fui estudar sobre mercado editorial, estou fazendo um curso online de marketing editorial, estudando sobre escrita, porque, de novo, eu sempre escrevi muito, mas foi muito para mim. Quando era moleque, eu escrevia, eu achava que escrevia muito bem, todo mundo dizia que eu escrevia muito bem, mas aquilo ficou sempre guardado, eu não trabalhei, não estudei isso. Então agora eu estou vindo, estudando e tal, para me instrumentalizar um pouco melhor pro ofício da escrita. Mas, além da escrita, você tem todo o projeto, como você falou, de como é que lança, como é que produz, como é que vai diagramar, como é que faz o marketing, como é que faz o lançamento, como é que você divulga e envolve pessoas para que aquilo aconteça de uma forma positiva. Então, tem muito conhecimento desses anos todos de RH e de empresa que estão sendo aplicados a favor do livro, com certeza. Quando a gente olha o livro e um formato de apresentar, né, no lançamento, em que momento você já pensou em levar isso para dentro de organizações? É uma sementinha que tá aqui, né? Assim, já algumas pessoas vieram provocar. O livro agora está ganhando várias ramificações, né? Então, assim, já tem uma provocação grande de animação rolando e que, como você falou, tecnologia, né? Tá, entre aspas, mais simples, né? Não perde a essência do que é a criatividade, da imaginação, do que você tem que imaginar para aquele projeto, mas a execução do projeto está facilitada pelas ferramentas que a gente tem hoje. Então, a animação é uma coisa, os outros livros, obviamente, são outras, palestras são outras, né? Então, vai ramificando para outros produtos ou subprodutos, e um deles pode ser, né, eventualmente, por exemplo, uma palestra corporativa que faça essa ponte que eu fiz muito rápido aqui, mas tem uns 4 ou 5 grandes pontos que eu já mapeei e que me remetem muito a esse meu dia a dia de RH e coisas que me frustram não ver as crianças há mais tempo aplicando no dia a dia das organizações, né? E por aí vai. Então são sementes que ainda estão, de novo, da mesma forma que o livro, né? Foi plantado na pandemia, ficou engavetado um tempinho, nasceu agora. Esses outros produtos ou projetos, eles estão vindo aqui com sugestões, com provocações, com perguntas, né? Eu estou anotando, deixando amadurecer um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais sobre eles e em algum momento vem novidades. Vem algumas coisas por aí. Quando você, né, terminou ali o livro e começou a lançar, em algum momento você pensou sobre carreira? Bom, agora eu quero ser escritor, ou ainda não? Então, eu nessas últimas semanas eu tenho pensado mais. Aí, de novo, fui estudar, né? Tô fazendo curso sobre o assunto, lendo muito sobre o assunto. Tô aqui em São Paulo agora visitando um monte de livraria infantil que tem várias deliciosas. Então, assim, para fazer um tour, mergulhar um pouco nesse universo, entender a dinâmica. Então, assim, eu tô começando a construir mais o André Garcia, do que o André Santos, entendi. E, de novo, as coisas se comunicam, né? Então, um vai retroalimentar o outro de alguma forma. Mas eu acho que nessas últimas semanas, 1 mês e meio aí, eu acho que eu estou me apropriando mais do André Garcia, que começou como uma brincadeira, uma válvula de escape, depois ganhou, né? É um filho feito, material, agora está ganhando essas outras ramificações e eu digo que está virando a brincadeira séria. Agora, pergunta, já liderou várias pessoas, vários escopos, mas como é participar de um evento com crianças? Olha, o primeiro evento que eu fiz do livro com crianças, eu estava mais nervoso que apresentar coisa no Conselho da Vale. Muito mais. Muito mais. Não acredito. Muito mais, ó.
as perguntas são muito mais complexas, são muito mais profundas, são muito mais legítimas, são muito mais, sabe, assim... E é um barato, é muito gostoso. Obviamente, já tinha testado várias coisas com os meus pequenos, que na época eram pequenos, agora estão enormes, né? Do livro na época que eu fiz, e primos, e sobrinhos e tal. Agora recebendo um monte de feedback de amigo que manda vídeo, faz pergunta. Ah, mas o que que é? Que ele inventa a cor. O nome da cor é Coralice. Mas qual é a cor da Coralice, né? Essa pergunta é um must. Eu falo, gente, a cor é do Miguel. Eu não vou dar pitaco na cor do Miguel. É o personagem. Alguém tem que perguntar pra ele, não é pra mim. Mas né? então, e aí o que que tem do Miguel? O que que tem de mim no Miguel e vice-versa, né? No final das contas. Então, são várias perguntas ou colocações e provocações que estão sendo um barato, mas são mais difíceis do que o Conselho da Vara. E hoje a gente tem aqui no estúdio uma pequena que Opa. ama ler. Opa. E aí essa pequena tá ali, ó, quietinha, mas vem cá, Sossô. Ela já leu o livro, gente. Ela já leu, já devorou o livro. Essa é a minha pequena, todo mundo ouve um pouco sobre ela. Essa é a minha pequena. Vem cá. Linda e elegante. Você falou pra mim, se apresenta aí pro pessoal. Ela teve um podcast, então não pode ficar com vergonha. É lá, nossa câmera ali, isso. Tudo E bom, agora a Sofia? gente quer que você pergunte. Você Ai, já leu o livro, e aí, ó? Comecei a tremer já aqui. Aqui, ó. Sua mãe tava mandando perguntas fáceis, agora ferrou. E aí? É sobre o livro? Que Sobre o você- livro. O que você quer perguntar sobre o livro pra ele? Na verdade, tem várias. Tem várias? Primeiro, duas perguntas você tem que falar pra ele. Vamos ver, qual que vai ser as duas perguntas? Hum. Como é que você conseguiu chegar e mudar a sua carreira ao longo dos anos? Como é que eu consegui mudar? Então, Sossô, eu nem sei se eu consegui mudar completamente, tá? Eu tô mudando ainda. E acho que a gente vai mudando sempre, né? Acho que até a gente ficar bem velhinho e ir pro céu, a gente vai mudando. Então, eu nem sei se eu consegui mudar. Mas, assim, escrever é uma coisa que eu sempre fiz na vida. Desde pequeno, sempre gostei de redação, sempre li bastante como você, né? Que eu sei que você é uma ótima leitora. Então eu gostava desse universo de ler, de pensar, de imaginar, de escrever. Eu tenho muita coisa escrita, mas sempre foi para mim. Sabe assim, vou anotar um pensamento aqui, vou fazer uma poesia, vou escrever uma crônica, tem um monte de coisa escrita, estou organizando tudo agora. Mas estava tudo lá guardado que era para eu lidar com as emoções. E na pandemia veio esse negócio, não, quero escrever. E aí, quando ficou pronto, o livro que você leu, eu falei, cara, acho que a gente tem que publicar isso aqui, tem que botar para o mundo, né? E assim, meio dá uma vergonha, né? Dá um medo, será que o pessoal vai gostar? Será que vai achar legal? Como é que vai ser isso? Eu falei, vai com medo mesmo, né? Bota isso aí para fora e vamos ver o que dá. Então tá acontecendo, tô mudando, não sei se eu mudei ainda não, mas tá gostoso. Você que leu o livro. Você gostou do livro? Você Pode falar a gostou? verdade. Foi bem legal. E Bem o que que legal. você terminou o livro e falou assim, eu acho que... O que será que vai acontecer? Qualquer pergunta. Porque você está de frente para o autor do livro. Você está conhecendo o autor do livro. Uhum. O que você quer perguntar sobre o livro para o autor do livro? É porque tem um conceito que eu descobri, que acendeu na minha mente quando eu tava lendo o livro. Ei, qual que é o conceito que acendeu na sua mente? Porque eu lembrei que toda aula de arte, a minha professora pergunta quando a gente tá fazendo alguma coisa, começa tudo rápido, ela pergunta se a gente tem pensado nos sentimentos que aquilo vai expressar. Perfeito. E daí a pergunta é que sentimentos que você queria expressar com esse livro. Que maravilha. Olha, já amei sua tia de artes. E tem uma tia de arte no livro também, você viu? Viu, né? E as tias de arte A são... tia Frida. Tia Frida, exatamente. É uma brincadeira com a Frida Kahlo. Então, primeiro foi... Eu estava contando para sua mãe, né? Esse contexto de ter feito o livro no meio da pandemia e lidar com aquelas emoções doidas que tava lá, todo mundo trancado dentro de casa. Então eu queria, de um lado, fugir daquilo e do outro criar alguma coisa bacana, fantástica, incrível para a gente poder levar de forma mais leve. Mas eu acho que principalmente foi reativar essa criança, né? Reativar a Sossô que estava guardada aqui dentro de mim, o Miguel que estava guardado dentro de mim, escondidinho lá, que nesse mundo, né, de empresa, corporativo e tal, a gente acaba tendo que esconder as nossas crianças assim dentro dos nossos coraçõezinhos. Eu queria botar um pouco essa criança para fora. Então é engraçado, eu nunca tinha escrito nada infantil.
E é uma coisa que eu tô aprendendo também. Acho que esse primeiro, olhando agora já em retrospectiva com o que eu já aprendi, algumas coisas eu já faria diferente. Mas tudo bem, acho que faz parte do processo. Estou crescendo e aprendendo, né? Como é que escreve livro para criança. Eu tinha muita coisa escrita para mim, para adulto, né? Como é que foi entrar nesse universo? Cara, foi mágico, foi encantador, tem sido encantador. E essas perguntas de vocês são muito difíceis. Viu? Vai lá, Obrigado. vai lá. Dá um beijo pra galera ali, ó. Tchau! Isso. Muito bom. Crianças são sempre crianças. É muito bom. Eu lembro que eu ouvi um caso do Cláudio Tebas. Aham. Ele conta que quando ele Fantástico. escreveu o primeiro livro dele, ele foi exatamente como você disse, apresentar, e aí ele viu uma mãozinha levantando, e a mãozinha disse: a gente pode brincar primeiro? E aquilo pra mim ficou marcado, porque é uma das coisas que eu guardo como máxima, porque ele fala assim, porque quando a gente brinca, a gente vira amigo, né? Nessa jornada de conexão com as pessoas, né? Trabalhando um produto que não é minério, que não é, né, tecnologia, que não é projeto. Como é que você tá brincando nesse momento para fazer as Acho conexões? incrível essa passagem, eu já vi ele contando essa história também. E é isso, a gente brinca primeiro, vira amigo e aí a gente consegue resolver coisas mais complexas depois, né? Então, novamente, assim, eu acho que tudo que eu construí ao longo da jornada e, sobretudo, as relações, né, estão retornando de uma forma muito bacana, muito positiva, né? Então, assim, tanto nos feedbacks quanto no carinho, na receptividade, então, esse universo infantil, ele acaba tocando todo mundo de alguma forma. Então, amigos que estão lendo o livro falam, puta, me remeteu a tanta coisa boa da infância, por que que eu não faço isso no meu dia a dia? E coisas desse tipo, né? Então, o que eu brinquei, isso é para crianças e crianças há mais tempo. Então, ativa também sentimentos na gente que são importantes, né? Então, tem sido uma brincadeira gostosa as pessoas interagirem com o livro, interagirem com outro André que elas não conheciam, né? Mas ao mesmo tempo fazer a transição ou a transposição da relação que a gente tem num contexto corporativo para um contexto novo, né? Ao mesmo tempo, né, lado sombra um pouquinho da história, ainda tem muito tempo, não, mas legal, até quando você vai fazer isso? Você vai voltar para o mundo corporativo? Até o final do ano, né? Tipo, quando é que vamos falar de posição? Quando Vamos fazer que você vai parar de, tipo, quando que você vai trabalhar de novo, né? Assim, tipo assim, E eu né? acho que tem um ponto importante que tem a ver com essa proposta de vocês, que é de carreira. Eu acho que cada vez mais, quando eu comecei minha carreira na ESSO, né? Primeiro assim, você entrava na empresa e você ia se aposentar naquela empresa. Essa era você está entrando aqui, eu entrava na ESSO, mas, pô, vou me aposentar na ESSO. Na nossa geração, as pessoas já mudavam 6, 7, 8 vezes de empresa, normalmente na mesma temática. Com alguns assignments, né? Sai um pouquinho, faz um negocinho aqui, outro ali, mas mantém a temática mais ou menos o que eu fiz, né? Sai um pouquinho, mas sempre de RH. Hoje eu acho que as carreiras são muito mais você pode fazer coisas em paralelo. Eu poderia ter feito essa história do livro há 10 anos atrás, ter escrito outros livros, ter lançado outros. Eu tenho um livro adulto pronto há um tempão, mas também nunca quis lançar. E aí fala, pô, mas isso será que vai prejudicar de alguma forma? Vai, sabe assim? Novamente o medo do adulto ali, Cara, né? bobeira. Podia ter feito, hoje eu faria, né? Hoje o André, né? Na idade que eu tô, com a experiência que eu tenho, eu teria feito. Mas não existe se, né? Aconteceu, não existe desacontecer. Então aconteceu assim. Então acho que as carreiras vão ser mais as pessoas podem fazer coisas em paralelo e a gente está vivendo mais e melhor. Então pode ser também sequencial. Então, foi executivo, você escritor, depois, sei lá, psicanalista. Outro dia eu falei que eu queria ser médico. Aí a pessoa fala, você tá de sacanagem, né? Com 47 anos você vai ser médico. Mas o que tem? Eu estudo 6 anos, depois tem mais 20, pelo menos, de atividade produtiva tranquilo, com saúde. Eu pelo menos quero viver bastante. Exato. Estou me cuidando para isso, né? Alimentação, sono, exercício físico e tal. Por que não? Why not? Por que a gente se limita? E aí tem vários amigos fazendo. Tem um amigo meu que trabalhou a vida inteira em finanças, está estudando psicanálise agora. Largou tudo e tal, e vai ser psicanalista. Enfim, eu acho que tem muito espaço. Agora, você trouxe aqui na sua fala, né? As pessoas estão me conhecendo.
Por que Garcia? Da onde veio isso? Então, aí é um misto de várias coisas, né? Primeiro assim, Garcia é o nome da família da minha mãe. Meu nome é André Moreira Santos, era para ser André Garcia Santos, por uma gracinha do meu pai, não foi Garcia, foi Moreira. E aí tem assim, pois é, dose para Leão. Mas enfim, e aí toda a família da minha mãe, grupo da família Garcia. Porra, eu sou o único que não tem Garcia no nome. Você era o único que não entrava no grupo. Tipo, ele não faz parte. Não faço parte. Então, assim, tem essa frustração, né, infantil que eu estou resgatando, botando a criança para fora. Então, é uma frustração. 2, eu acho que tem um pouco desse André que estava guardado, que é um outro André, que é um André que não estava trabalhado, que não se dedicou ao ofício de escrever, que está nascendo agora, de alguma forma, então quis dar uma roupa, né? E tem a bosta de ter um pseudônimo também, né? Já que eu sou escritor. Mudou um pouquinho. Bota isso tudo no caldeirão, nasceu aí o André Garcia. Quando a gente olha, né, para esse movimento, né? Olha, eu vou mudar o meu nome, vou fazer, porque é um sentimento seu que tá voltando, veja, né? E aí eu vou fazer um paralelo entre o livro e o que a gente fala hoje de saúde mental, né? Você liderou culturas e passou por muitos cases complexos nessa vertente da saúde mental. E a minha provocação para você foi do livro de criança dentro das organizações. Você já parou para refletir o quanto o seu livro pode impactar os líderes hoje? Então, de novo, são fichas que estão caindo, né? Meu time, quando eu saí da Vale agora no início do ano, falou: você tem que fazer um curso de como é que você é um líder Buda, né? Que eu sou um cara tranquilo, navego Eu posso dizer que é verdade, o mundo tá indo. Porque, assim, eu consigo manter a serenidade, consigo manter a calma, navegar em caos ou momentos muito complexos. E acho que isso ajuda muito a tomar boas decisões, a refletir, né? A não fazer coisas impensadas ou coisas tão impulsivas e que depois a gente vai se arrepender, né? Então, acho que sempre teve essa provocação de como é que eu ajudo outros líderes, né? Não só no meu time, nas empresas e no mundo. O livro, de novo, ele tem sentimentos, eu trabalho sentimentos e emoções que eu acho que tem muita cola para fazer comentários ou retroalimentar ali, não só líderes, né? Pessoas, adultos. Líderes das próprias vidas no final do dia, isso, né? Porque quando a gente fala da saúde mental, do equilíbrio, de como a gente lida com isso, de como é que um líder na vida, né? Eu brinco, né? O líder é tudo. Você lidera a sua casa, você lidera a sua decisão, você escolhe alguma coisa. E a minha provocação é porque eu vivi isso há muito tempo, pouco tempo atrás. Sofia, me ajuda aqui. O livro da uva, como é que chamava o livro da uva? A uva azeda. E como é que é o outro da uva? Tem a uva e tem o ovo bonzinho. São 2 livros de crianças totais que eu comprei para ela para ler. E eu li os livros. Quando eu terminei os livros, a minha reflexão foi: olha só que louco. Se a gente parasse 5 minutos para uma liderança sênior que tem que fazer tantos movimentos difíceis ao longo do dia, talvez o ovo bonzinho ajudaria. E a uva azeda também, né? Eu não tenho dúvida. Então, e como você contou aqui do seu livro, que expressa muito a emoção do que era o André no passado, né? Da mudança do nome do André, a hora que você faz essa reflexão, né? Como funciona isso na sua cabeça? Não, e assim, eu total... De novo, a Vanessa, minha esposa, ama livros infantis, né? Ama, tem um monte lá em casa, sempre teve, a gente tá comprando muito mais agora, obviamente, e tal. E tem livros profundérrimos, maravilhosos, poesias, às vezes só ilustração, que já contam várias histórias ali. Então, de novo, eu acho que a gente acabou perdendo ao longo da jornada, e acho que no universo corporativo isso é um pouco mais duro, mas acho que em geral, a sociedade em geral, perdeu esse espírito, né, infantil, muito positivo, de se maravilhar com as coisas, de levar de forma leve, de tudo bem errar, tropeçar, levantar e tentar de novo, né? Não, então não pode fazer, como é que vai ser visto, as redes sociais, todo mundo lindo e maravilhoso. E eu acho que também a forma, né, como a educação inteira está moldada, as escolas, as faculdades, elas estão preparadas para formar robôs. E agora os robôs estão aí. Não precisa mais de robôs. O que a gente vai fazer? Ser humano.
Então, assim, acho que quanto mais a gente conseguir ser humano, né, no melhor sentido da palavra, de se permitir, de errar, de compartilhar, de colaborar, de estar junto, a gente vai resgatar uma essência e vai fazer as coisas com muito mais produtividade, com muito mais prazer, com muito mais tesão, né, e isso vai ser bom para todo mundo, inclusive para as organizações. Então, eu acho que essa transposição, ela é quase necessária, não só do meu livro, mas do universo infantil, né, de elementos que estão ali que, como eu brinquei, a gente vai se adulterando ao longo do tempo, vira um adulto chato, perde um pouco dessa essência e não consegue fazer as coisas com leveza, com prazer, que acho que é o principal. Você trouxe uma coisa bem interessante, né? Que é as escolas, né? Você deve estar indo aí em algumas delas. E quando a gente olha para a evolução das escolas, a gente não tem evolução nas escolas. O mesmo padrão que a gente ensinava anos atrás é o mesmo padrão de hoje, mas a gente espera um resultado diferente, né? O que é meio maluco. Aquele clássico, né? Exato, essa conta não fecha. Como é que está sendo a visitas na escola? E quando você olha, porque você tem filhos que estavam ali no jardim da infância, a gente, nos primeiros 7 anos, a gente forma literalmente o que a gente quer, né? Colher dali a 30 anos, basicamente falando. Como é que é isso para você? A hora que você entra numa escola e fala, nossa... Eu sou bastante frustrado com as escolas hoje, sabe? Assim, eu acho que o mundo mudou muito, já deu várias voltas em torno do próprio eixo. As escolas continuam, como você falou, no modelo arcaico. Mesmo as mais modernas, a que dão educação complementar, que fazem contraturno, que trazem elementos diferentes, que têm um formato de educação diferente, elas têm lá aquele básico do MEC, né? Nem sei mais mudou o nome, não sei se é MEC, mas Ministério da Educação, o que é legal... E que, se você parar para pensar de novo, é muito utilitarista, né? É muito robotizado, ainda tem decoreba, mesmo que você floreie e crie coisas, você ainda tem aquele backbone chato ali, que é chato. Então o professor ele tem que ser muito criativo, muito encantador, fica muito nas costas do professor fazer a magia de algo que às vezes não é tão bacana assim. Então, vou tocar num tema super polêmico aqui, celular nas escolas, né? No Rio está proibido e tal. Eu entendo a proibição, eu entendo de você tentar isolar, porque senão as crianças desconectam, e eu que estou vendendo o livro, falo que bom, tem que te conectar também, né? Sim. Mas assim, negar que a tecnologia está aí, a serviço deles, e que boa parte dessas crianças ficou 2 anos trancada dentro de casa, cuja única ferramenta era o Teams, era o celular, era o computador, gente, desculpa, não dá mais. Então, como é que eu faço de uma outra forma, que tem a hora do celular, a hora do não celular, como é que eu trago o celular para dentro do jogo, como é que eu crio aplicativos? Mas, cara, por que não usa vídeos em TikTok para dar aula de alguma coisa? Né? Assim, cara, pô, é o óbvio, sabe? Assim, é o óbvio. Então, assim, eu sou muito frustrado, e não é aqui no Brasil só não, tá? Eu acho que isso é no mundo, tem lugares mais maneiros, mas em geral a gente ainda é uma escola que prepara para a Revolução Industrial, quando a gente já está na pós-revolução tecnológica, pós-revolução digital. E, de novo, robôs já estão aí. Não vou precisar criar mais robô. Vou precisar criar seres humanos com sensibilidade, com conexão, com colaboração, com outras características. Eu sempre trouxe que o futuro é humano, não é tecnológico, ele é humano. Mas você tocou num assunto muito interessante, assim, né? A gente em casa debate muito isso, que é como é que as organizações, por exemplo, trabalham a comunicação? Vamos criar uma espécie de Instagram. Gente, não adianta, né? E o Felipe sempre fala, né? Um Yammer, eu briguei muito pelo Yammer, gente. O pessoal da Vale não me mata, mas a gente usava. Pra nós era super bom, assim, de time era, né? Mas era muito trabalho para pouco resultado. Mas eu me lembro que quando eu entrei na Vale, a primeira coisa que eu me lembro que a Bela falou pra mim assim: Dai, a gente precisa estruturar a newsletter, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu perguntei pra ela, né? Olha lá, olha o supply chain gritando. Quantos % as pessoas abrem? A gente tem esse número? Tem, Dai, 1%. Eu falei, você tá querendo me dizer que eu vou ficar aqui horas fazendo que 1% vai abrir? Não, mata, a gente não vai mais fazer isso, né? Mas você trouxe uma coisa interessante. Por que não usamos o TikTok, o Instagram, né? E aí a provocação para você o que tem do livro já no forno aí
para estar lá no TikTok, lá no Instagram ou num aplicativo? Não, então, é o que eu falei que tem alguns sementinhos sendo plantados agora, tem algumas conversas acontecendo de pensar em animação. Por exemplo, uma coisa que está bombando agora, livro de atividade, né? E você tem livro de atividade que bacanérrimo, livro de atividade física, porque quer desenhar, quer rabiscar, quer colorir, né? Então tem desde o físico de você ter algum produto de desenho, de atividades e tal, até pensar em alguma coisa de animação, mini sketches, porque, de novo, o guarda-chuva do menino que inventou, né? Eu pensei em 4 grandes marcos da vida do Miguel, mas tem o cotidiano, né? Isso é infinito, assim, as coisas Sim. que você lida no dia a dia, as emoções, o que você cria para, né, lidar com as coisas da vida é infinito. Agora, falta primeiro, eu estou estudando a história, falta braço, falta agora fazer, mas tem boas sementinhas aí sendo plantadas, Dai. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi virar um produto na internet? Porque hoje, para você alcançar quem você precisa hoje, tá no digital. Inevitável. Como que é? Eu tô aprendendo super. Isso tem sido muito bacana, assim. De novo, eu tô me sentindo estagiário, né? Depois de 30 anos, aprendendo um monte de coisa sobre mercado literário, mercado editorial, marketing digital. E é o que você falou, não tem como, apesar de ser um livro físico, ainda que a gente pense em alternativas digitais, se não tá no Instagram, no TikTok, falando e conversando e fazendo vídeos, né? Então, isso no aprendizado, eu ainda tô engatinhando, o início foi pior, agora eu tô falando umas coisinhas, e assim, não sei se não parece, mas dizem que não parece, eu sou mega tímido, não gosto de falar, Ele engana bem, né, gente? Vamos combinar. mas olha, de novo são aprendizados, né? Você pega o André de 25 anos, 30 anos, eu vejo as crianças hoje, né, meus filhos, nervosíssimos para apresentar um trabalho na escola, eu falei, cara, eu era assim, nossa, coitado, é uma jornada longa, mas passa, né? Então é isso, hoje em dia eu falo, estou falando aqui contigo, já fiz outros podcasts, já apresentei, dava treinamento para um monte de gente, reunião de equipe, junta todo mundo e tal, enfim, já fiz de tudo, e com isso você vai ganhando, né, bagagem, você vai ganhando calo ali, você vai ganhando traquejo. Mas o digital é um outro universo. Um universo que eu não navegava bem, eu não era um ermitão digital, mas eu estava lá mais, né, vendo, acompanhando um caso ou outro, de vez em quando eu fazia um texto no LinkedIn, eu gosto muito de texto, eu fazia alguns textos no LinkedIn, mas videozinho, falar e tal, não era muito a minha praia. Agora eu estou fazendo uns até produzidos agora, opa, Porque eu tô é aprendendo. uma diferença, né? Super. E tem uma coisa que é o mundo de hoje, que é a conexão. Total. E além da conexão, né, com o Miguel, precisa ver a conexão com o André Garcia. Então o André tem que mostrar o que Sim. ele come, como ele veste, né? Quase aquele negócio do Fantástico, né? Do Globo Como vive, Repórter, onde né? habita, Onde né? habita, né? E não deve ser uma tarefa fácil, Não, né? não é. Tem um Requer certo muita, sofrimento. requer muita disciplina. Requer disciplina. Eu acho que tem que ter algum estudo também. Eu acho que além da disciplina de você, né, ter lá a frequência da postagem, o que você vai postar, pensar, fazer um planejamento das temáticas, né, quando que você vai abordar o quê. Eu acho que tem que ter um estudo mesmo. Assim, por mais que endemonizem os algoritmos, né? Eles estão aí, são uma realidade. Então, você entender como é que funciona essa mecânica, o que que impacta. Agora no Instagram, Reels impacta mais do que o post. Você tem que entender essas dinâmicas e jogar com elas, né? Então, de novo, acho que a tecnologia, ela está aí, sempre teve a nosso favor para nos ajudar. Óbvio que tudo que é demais ou tudo que é mal usado faz mal, né? Sim. Mas, se bem usado, tem uma potência enorme. Então, eu acredito nisso, tanto na IA. Então, eu uso demais ChatGPT, Copilot, para refinar um texto, para pensar, para me ajudar a refletir sobre um ponto. Pô, eu quero escrever sobre isso, pensei nisso, nisso, nisso. O que você acha? Ah, não, acho isso. Acho que você já viu aquilo outro. É quase um estagiário, em alguns momentos, um amigo, um terapeuta, sabe assim, ele joga nas 11, óbvio que não substitui de mostrar para minha esposa, mostrar para um amigo meu, né, mostrar para você e tal, ele não substitui, mas é mais um elemento que pode ser usado, por que não vai ser usado, sabe? Então tô aprendendo muito com esse universo, eu já uso, né, os meus estagiários digitais há algum tempo na Vale, estava usando bastante, mas agora estou, né, repaginando um pouquinho os conteúdos, apagando os conteúdos corporativos e colocando esses de literatura e marketing editorial. E o que você acredita que você já ganhou de ferramentas novas na sua malinha, falando de profissionalmente falando, digamos assim?
por exemplo, essa é uma super, assim, de estar me expondo num outro formato, né? Tá fazendo vídeo e entendendo essa dinâmica do mundo digital. Sem dúvida, eu destaco como uma grande. Eu acho que conhecer uma indústria nova, a indústria editorial, que você pensa assim, os livros, né? Estão acabando. Você sempre tem aqueles, né? O livro Tem vai as máximas. acabar. Não vai Ele morrer. vai morrer. Ah, meu Deus. Não, cara, é um mercado super pujante. O mercado infantil tá bombando, as crianças estão consumindo a beça livros infantis. Acho que os pais, até por conta da história do celular e o pós-pandemia, estão incentivando as crianças a voltar a ler. Então, é um mercado super pujante. E que, de novo, também tem o digital, né? Também tem os livros digitais, que para infantil não acho que funcione tanto, mas para os adultos, sim. Então, de novo, acho que é um mercado, né? É um processo, é uma indústria que eu estou conhecendo do zero. Eu sabia de consumir, né? Então, me colocar no lugar do livreiro, me colocar no lugar da editora, me colocar no lugar da Amazon, me colocar no lugar da loja de bairro infantil. Eu estou vivendo esses universos, me aproximando, entendendo um pouco as dinâmicas, o que está por trás. Isso é um superativo que depois eu reaplico de volta para RH eventualmente, tranquilamente, né? Isso é um momento de viver uma diversidade? Total. Eu acho que a diversidade é isso, né? Fora os marcadores da diversidade, que também são importantes, também tem que ser trabalhados. Se não tiver intencionalidade, eu não acho que vira chave, né? Mas a diversidade no âmago é você ter pensamentos diversos, é você ter histórias diferentes, é você ter um repertório vasto, é você experiências, experimentar coisas distintas, né? Então, às vezes, a gente fica muito no mundinho ali fechado, na nossa bolha, no nosso casulo, né? Quando tem um mundo gigantesco de coisas que você nem imagina. Então, por exemplo, sair do universo corporativo, onde eu estou há quase 30 anos, né? E viver essas experiências de conversar com o dono da livraria de bairro, conversar com o cara de uma editora pequena, de uma editora grande, e ver que tem uma dinâmica de vida, de negócio, de geração de valor completamente diferente, isso é bacanérrimo. Quando a gente fala de, né, eterno aprendizado, como eles gostam de falar, né, long life learning, essa é a maior conexão. Você acredita que essa é a maior conexão? E vou te dizer, aí volta pra criança, sou chato, né, porque eu tô vivendo isso. Curiosidade, né, a criança investiga, ela vai lá, ela lê, ela fuça, ela vai, ela pergunta para um, pergunta para outro, testa, né, o conceito aqui. A gente, no tempo, na avalanche de coisas que a gente tem para fazer, da agendas malucas, na quantidade de informação que a gente recebe, a gente faz pouco esse exercício, né? E eu acho que o aprendiz para sempre, eu, sou super, adoro, sei você, até o meu último dia na Terra eu vou estar aprendendo alguma coisa, fazendo alguma coisa diferente. Eu acho que é muito disso da curiosidade infantil, de novo, né? De você, cara, se maravilhar com um universo que você nem imaginava que existia daquele jeito, entendeu? Caramba, né? É inventar uma cor todo dia, né? Você inventar uma coisa nova todo dia. Eu acho que os seus 4 livros falam muito sobre reinventar ou inventar ou pensar fora da caixa. Que são termos que a gente usa todos os dias e quer fazer isso a todo momento. Né? Mas a gente usa todos os dias isso, né? E você traz o contexto da criança fazer isso. De alguma forma, a sua semente que você planta agora é pensando já num futuro de como isso pode refletir lá na frente? Eu te confesso que eu penso pouco, mas acabo realizando isso nas conversas, nos feedbacks, né? Então, de novo, eu nunca pensei em publicar, publiquei agora e tá aí, né? Vai ficar, ficou, tá aí de alguma forma física, enfim. E a cada interação, a cada troca, eu falo, puta, tem algumas coisas que estão sendo plantadas ou colocadas ali, que legal, né? Então, por exemplo, numa das conversas que eu fiz, uma menina virou para mim, eu adoro escrever, sempre pensei em escrever, tinha 14 ou 15 anos, mas não sei se eu tenho coragem. E a gente ficou conversando um pouquinho sobre. Eu só fui ter coragem com 40 e tantos anos. Não faça isso. Bota essa coragem pra fora, né? Faz, assim, erra. Você vai errar, vai ficar ruim, vai ficar bom, mas exercita, né? Então, você vê, tem uma sementinha plantada ali, quem sabe o que vai dar, se ela vai ser, se não vai ser, vai acabar virando médica depois, pouco importa, mas fazer ela refletir foi muito bacana, né? Então, eu não fiz com esse pensamento, como eu te falei, mas esse pensamento tem vindo bastante agora nessas interações. Que agora a construção começa, né? Literalmente falando. E é engraçado, aí eu já tô cheio de cuidados pro segundo. Eu já fui revisar o texto, puta, não, isso aqui não tá legal, vou fazer diferente, tem um impacto aqui que pode causar assim. É um aprendizado. A história, é a curva de aprendizado que eu imagino, espero eu que o quarto vai ficar melhor que o primeiro.
Isso é sensacional. A única coisa que não muda é o tempo. Tá ali o meu coisa falando assim, olha o tempo. Tá vendo como voa? O tempo voa, literalmente. É a única coisa que não vai mudar, eternamente. Tudo bem que tem uma história aí que a Terra tá virando, a gente vai ganhar mais 1 hora a mais em algum momento, Tem essa né? história, né? Tem essa história. Mas enquanto a gente não ganha, o tempo ainda é igual. Eu adoro o tempo. O tempo é um negócio fascinante. André, eu queria que para aquela câmera ali, ó, você, depois, né, de toda essa inspiração, dessa mudança absurda na carreira, eu vou te dar 2 missões para aquela Opa. câmera ali. Obviamente que eu vou pedir para você fazer todas as referências das suas redes sociais, do seu livro, obviamente, de falar se você está aqui ó, em eventos em São Paulo, quando vai ter. Mas tem um desafio maior. Quero que você olhe para aquela câmera e dá uma dica. Uma dica. Que você nunca deu, baseada no seu livro, pro público que está assistindo para nós. Primeiro eu vou fazer o merchan, vou pegar o livro aqui. Lógico, por favor. Vou pegar aqui o livro O Menino que Inventou uma Cor, né? André Garcia. Tá em todas as plataformas à venda, tá? No Instagram, @o menino que inventou, tá? E no TikTok também. Então é o menino que inventou, porque vão vir outras, né? Na sequência, como eu já contei para vocês. No LinkedIn, vocês me encontram como André Moreira Santos, tá? E no Instagram, AndréMS2306. Uma dica: não abandonem suas crianças internas, né? Não deixem elas guardadas, escondidas, aprisionadas. Libertem, façam com que ela se maravilhe com o mundo todos os dias. É isso. Sensacional. Tá vendo? A gente tem que pensar nas coisas do passado, né? A gente sempre aprendeu ali, talvez, da avó que tá ali no livro, ó, que a gente tinha que ter filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Então talvez esse ciclo continue. Pessoal, eu já fiz os 3, mas eu quero continuar bastante. Então Não, eu vou fazer outras árvores. Filho eu não vou fazer mais não, agora só pet. Mas livro e árvore eu vou plantar. Então, mas já perpetua, não é? Muito bom. André, eu sempre costumo fechar o episódio dizendo que, para mim, o tempo é a maior moeda de troca. Acho que você já me ouviu falar isso em outros fóruns. Sim. Então, eu super agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de inspirar a gente, de mostrar que é possível trocar da água para o vinho, do vinho para a água, para o suco, para o refrigerante, porque a vida é isso. E a caixinha de ferramentas sempre te ajuda numa jornada. Então, obrigada pela essa inspiração. Muito obrigado. E, por favor, conte para nós os eventos. Quando você... Eu quero estar lá, junto com a Sofia, que fez as perguntas. Eu vou levar ela de novo, entendeu? Segue o menino que inventou no Instagram, TikTok, que a gente vai sempre divulgar por lá. Perfeito. Maravilha. E para você que ficou aí com a gente até agora, aprendeu? Tá com menos medo, né? Vamos pensar. Gente, resgata aí a criança que tem dentro de você. Leia o livro O Menino que Inventou a Cor. Depois a gente pode debater qual que é a cor que você pensou. Talvez a minha seja diferente da sua. E aí não se esqueça, segue a gente nas redes sociais, acessa lá experienciascontam.com.br, lá no nosso site tem todas as nossas plataformas. E obviamente, se conecte com a gente, manda mensagem, pode me adicionar lá no LinkedIn, a gente troca figurinhas. Super obrigada, André. Obrigado, André. E até a próxima, pessoal. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.